Olá, gente, bom dia. No vídeo de hoje nós iremos conhecer o estudo do complemento nominal e o complemento nominal ele serve para completar o sentido de um nome. Este nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Assim como o objeto completa o sentido de um verbo. Ou seja, quando estamos trabalhando o complemento verbal, tudo que vem depois do verbo vai completar o sentido desse verbo transitivo, direto ou indireto. Mas quando estamos falando do complemento nominal, é todo o predicado, todo o complemento que vai estar depois desse nome completando o seu sentido, que este nome poderá ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. No complemento nominal, sempre terá uma preposição, assim também como tem no complemento verbal, quando é um objeto indireto, vem também com a preposição. Normalmente, essa preposição vem substituída. Normalmente, este complemento pode ser substituído por um verbo. Vamos lá. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês compreenderem melhor. Então, a sentença é: ele tem orgulho do filho. Quem tem orgulho do filho? Ele. Já encontramos aqui um sujeito. Tem é o verbo transitivo direto, porque quem tem alguma coisa. Então, ele tem. Ele tem o quê? Orgulho. Então, orgulho aqui está completando o sentido do verbo ter. O que eu expliquei antes. Então, orgulho está vindo depois do verbo, está completando o sentido do verbo ter. Então, eu chamaria de objeto direto, já que o verbo ter é verbo transitivo direto. Mas depois de orgulho, vem um outro complemento. Quem tem orgulho de alguma coisa. Só que orgulho não é verbo. Orgulho é um substantivo. Então, ele tem orgulho. Orgulho de quê ou de quem? Do filho. Então, esse complemento aí que vem depois de orgulho do filho, nós chamamos de complemento nominal. Por quê? Porque está completando isso aqui, olha. Está completando o sentido do substantivo orgulho. Então, ele tem o quê? Orgulho do filho. Então, do filho vai ser aí o complemento nominal. Orgulho vai ser o objeto direto, ok? Porque está completando o sentido do verbo. Vamos ver outro exemplo. Ela estava consciente de seus atos. Ela estava consciente de seus atos. Quem estava consciente de seus atos? Ela. Ela é o sujeito. Estava é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo, eles não pedem complemento. Então, o consciente aqui é o complemento nominal. É o adjetivo
Núcleo do predicativo. Qual é o predicativo? De seus atos. Então, ela estava consciente. Consciente de quê? De seus atos. Então, de seus atos está completando o sentido de consciente, que é um adjetivo que vamos chamar do núcleo do predicativo. Que predicativo? De seus atos. Então, vai ser um predicativo do sujeito, porque esse de seus atos se refere ao sujeito que está lá na frente. Ok? Então, ela, sujeito, estava verbo intransitivo, porque não pede nenhum complemento. Consciente vai ser o adjetivo, núcleo do predicativo, e de seus atos, complemento nominal que está funcionando como predicativo do sujeito. Então, olha, de seus atos está completando o sentido de consciente. Então, no primeiro exemplo, orgulho vai ser aquele nomezinho que a gente fala lá, tá? Consciente vai ser aquele nomezinho que eu falei antes. Complemento nominal é o termo que vai ser usado na oração para completar o sentido de um nome. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou até mesmo um advérbio. Então, no segundo exemplo, esse aqui é que está funcionando como complemento nominal. Ok? Vamos dar continuidade. Deixa eu só apagar aqui para poder adiantar. Outro exemplo. Ela agiu favoravelmente aos amigos. Então, quem agiu favoravelmente aos amigos? Ela, que é o sujeito. Agiu, mais um verbo intransitivo. Se eu só disser assim, ela agiu bem. O verbo agir, ele não pede complemento, ele já tem sentido completo. Por isso que ele é um verbo intransitivo. Favoravelmente é um advérbio, núcleo do adjunto adverbial. Favoravelmente aos amigos. Então, o termo aos amigos está completando o sentido de favoravelmente. Foi a forma como ela agiu. Favoravelmente, um advérbio de modo. Aos amigos vai ser justamente o complemento nominal. Ok? Vamos dar continuidade. Adiantando aqui, vamos conhecer melhor. Complemento nominal. É uma expressão formada por preposição mais nome, que complementa o sentido de nome. Então, não esquecer. Complemento nominal, termo usado na oração para completar o sentido de um nome. Esse nome pode ser, repetindo, substantivo, adjetivo ou um advérbio. Vai vir sempre acompanhado por uma preposição. Vamos lá. Verbos transitivos. Seus complementos vão ser verbais, podendo ser classificados como objeto direto e objeto indireto. Nomes transitivos vão ser complementos nominais, que podem ser adjetivos, advérbios ou substantivos abstratos. Exemplo: estava cheio de esperanças. Estava cheio de quê? De esperanças. Quem estava cheio de esperanças? Eu, sujeito oculto. Então, aqui, estava cheio. Se você só já estava cheio, você automaticamente ia perguntar, cheio de quê?
de esperanças. Só que cheio aqui, né? Cheio, cheia, não está funcionando como um verbo. Ele está funcionando como um adjetivo. Então, se aqui eu tenho um adjetivo, o que vem depois dele está completando o seu sentido. Então, de esperanças, nós vamos chamar de complemento nominal, porque está completando o sentido da palavra cheio, que é um adjetivo. No segundo exemplo, ajoelhou-se ao lado da cama e rezou. Ajoelhou-se, ajoelhou é o verbo, ao lado é um advérbio de lugar, da cama é outro advérbio. E ainda temos, né, que eu não circulei aqui antes, deixa eu apagar para melhorar aqui a visualização, mas eu não circulei para vocês também identificarem o que já foi falado, o uso da preposição aqui, olha. Lembra que a gente falou que além de vir esse nome como sujeito, como adjetivo, advérbio ou substantivo, no complemento nominal sempre vai vir também a presença de uma preposição. Então, aqui, ao lado é um advérbio e da cama é outro advérbio. Então, aqui eu tenho 2 complementos. Tinha fé na sua vitória. Tinha o quê? Fé. Fé aqui vai ser o substantivo abstrato. Fé em quê? Na sua vitória. Olha a preposição na. Na sua vitória. Então, na sua vitória é todo o complemento nominal de fé. Ok? Está completando o sentido de fé. Vamos dar continuidade. Então, como eu já expliquei, complemento nominal sempre é precedido de uma preposição. As preposições podem ser a, de, com, em, por e outras. Na, no, da. A contração ou combinação pode ser ao, aos, do, dos, pelo, pela, a, com acento grave, tá? Lembrando que contração é quando há a junção da preposição com o artigo e há a perda de um fonema. No caso aqui, do, deixa eu explicar melhor. Foi a junção, que a gente não chama de junção, contração da preposição de mais o artigo o, que é igual a dó. Então, aqui houve uma contração, porque houve a perda do fonema E, para poder formar o do. Ok? Quando for combinação, é quando há a combinação da preposição a mais o artigo o, que formamos ao. Então, aqui não houve perda de nenhum fonema. Então, se não houve perda, nós chamamos de combinação. Deixa eu mostrar outra contração aqui para vocês entenderem melhor. Contração da preposição em
mais a, que formamos na, ou em mais o, que formamos nó. Então, aí é uma contração, porque aqui houve perda de fonema, ok? Então, toda vez que acontecer a perda do fonema, nós temos contração. Se houver só uma junção, nós temos combinação. Então, essas são as combinações e as contrações de preposições que podem aparecer nos complementos nominais. Recapitulando, o complemento nominal é o alvo para o qual se direciona o movimento. Recebe a ação expressa pelo nome a que se refere e nunca vai indicar posse. Exemplo: a crítica ao jornal causou polêmica. Então, vamos lá. Quem causou polêmica? A crítica ao jornal. Ok? Então, esse ao jornal aqui é o complemento nominal, porque está completando o sentido do substantivo crítica. Eu poderia colocar só apenas a crítica causou polêmica, poderia ser qualquer crítica. Mas quando eu aqui, olha, justifico que crítica foi essa, olha, a crítica ao jornal. Então aqui, olha, eu estou usando um termo, né, que vai dar sentido à crítica, que é o substantivo. Ok? Não esquecendo aqui, ó, do uso da combinação da preposição, que sempre vai estar junto ao complemento nominal. Então, ao jornal é o complemento nominal de crítica, porque está completando o sentido do substantivo crítica. Então, a batalha contra os estudantes. A batalha contra os estudantes terminou. Então, nesse caso aqui, batalha é o substantivo. A batalha contra os estudantes terminou. Então, contra os estudantes está completando o sentido do substantivo batalha. Poderia só apenas colocar a batalha terminou. Poderia ser qualquer batalha. Lembrando que esse contra aqui também é uma preposição. Ok? Vamos lá dar continuidade. Dica de português. Tem uma dica aqui para vocês, muito importante, tá? Essa dica vai fazer com que você entenda melhor. Adjunto, adnominal e complemento nominal. Por que eu coloquei essa dica? Para que não haja confusão na cabecinha de vocês. A gente vai entender o que é adjunto e o que é complemento. Então, lembrança, adjunto, adnominal é a palavrinha que vai estar perto do nome, tá? Adjunto é quem está perto, quem está junto, tá? E complemento nominal é o termo que vem depois desse nome para completar o sentido. Adjunto adnominal pode ou não ter preposição. Já no complemento nominal tem que ter essa preposição. No adjunto adnominal vai indicar posse.
No complemento nominal, nunca vai indicar posse. No adjunto adnominal, tem valor ativo, pratica ação. Já no complemento nominal, é sobre ele que recai a ação. Tem valor passivo. No adjunto adnominal, completa o sentido de substantivos concretos e substantivos abstratos. No complemento nominal, completa o sentido de adjetivos, advérbios, substantivos abstratos, né? Então, adjunto adnominal vai estar junto do nome. Pode ser um artigo, pode ser um adjetivo. Quando eu digo o menino inteligente, então eu tenho aí o menino, quando eu digo o menino é inteligente, então eu tenho aí adjuntado nominal o como artigo, tá? Porque tá perto do substantivo menino. E se eu tirasse o verbo ser, colocasse o menino inteligente, eu teria dois adjuntos adnominais, o artigo o e o adjetivo inteligente, porque os dois estão perto do substantivo. Então, é assim que funciona o adjunto adnominal. Já o complemento nominal é o termo que vai vir depois desse substantivo, do adjetivo ou do advérbio, para completar o seu sentido. Completar. Reforçando aí, adjuntado nominal e complemento nominal. O adjuntado nominal, ele determina, modifica e especifica. Complemento nominal só faz completar o sentido. Exemplo: a lembrança de meu pai alegrou-me. Se eu dissesse assim, a lembrança alegrou-me, poderia ser qualquer lembrança. Mas quando eu digo a lembrança de meu pai, esse termo de meu pai está completando o sentido de lembrança. Agora, se eu dissesse, lembrei-me de meu pai, o que me alegrou. Então, aqui, esse de meu pai é o mesmo que está no exemplo de cima. Só que lembrei é verbo, lembrança é substantivo. Então, é isso que tem que ser analisado. Antes desse complemento, observe qual é a palavrinha que vem antes. Se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, se é um verbo. Porque se for um verbo, o termo que vem depois, para completar o seu sentido, não vai ser chamado de complemento nominal, mas sim de complemento verbal classificado como objeto direto ou objeto indireto. Então, no caso aqui, lembrei-me de meu pai. Esse de meu pai está completando o sentido do verbo lembrar, lembrei. Vai ser um objeto indireto, porque completa o sentido do verbo transitivo e indireto. Lembrei de quê? Observe que o verbo transitivo indireto, ele também vem acompanhado por uma preposição, assim como o complemento nominal. Adjuntado nominal. A lembrança de meu pai alegrou-me. Então, o meu pai lembrou-se de algo, o que me alegrou. Então, o meu pai é o sujeito que age sobre o verbo. Lembrou-se de algo, o que me alegrou. Então, o meu pai aqui é um adjuntado nominal. Eu tenho um artigo, tenho um pronome e ainda tenho o substantivo pai, funcionando como sujeito.
E, enfim, vamos para as nossas atividades. Vamos praticar. A nossa atividade de hoje está no livro de língua portuguesa, páginas 85 a 88, mais 89 a 94, mais 95 a 97. Bom exercício para vocês, bons estudos, uma beijoca no nariz de pipoca. Tchau, tchau.